Como Esdras preparou o seu coração para buscar ao Senhor, para depois então ensinar a lei do Senhor a Israel. E eu queria que o nosso coração hoje, e nós estivéssemos dispostos a preparar o nosso coração a buscar ao Senhor. Nosso coração preparado para buscar ao Senhor. E depois tudo é uma consequência daquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Mas que haja essa disposição, que haja essa firme convicção, que haja essa fé, que haja essa vida de preparar o seu coração diante do Senhor para buscar a sua presença. Toda a construção das nossas memórias, da nossa memória, é uma descarga neuroquímica no nosso cérebro, e ela ocorre quando essas três ações se conectam e se colam, mas quando estão desalinhadas, não constrói uma memória. Então, por exemplo, sensações, sentimentos e pensamentos. Se as suas sensações estiverem desconectadas com os seus sentimentos e com os seus pensamentos, não se cria uma memória, não se sela. Há um selo no nosso cérebro da memória, daquilo que você guarda, daquilo que lhe é importante, daquilo que você recebeu com uma carga emocional. Quando essas três ações estão conectadas, quando elas não estão conectadas, quando o seu pensamento não está conectado com o seu sentimento, com as suas sensações, não há uma memória selada no seu cérebro. O que acontece? Para que você dê importância, para que haja uma memória e haja uma total entrega do seu corpo, do seu ser, dos seus pensamentos, do seu coração, é preciso que tudo esteja conectado. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas, por causa de um celular, por exemplo, estão desconectando-se de memórias, porque não conseguem mais fazer conexões e a cola com sensações, com os sentimentos e o pensamento. Por exemplo, quem é que já fez isso? Você está conversando no WhatsApp com alguém, e aí alguém te mandou um vídeo, e o vídeo é muito engraçado, mas você não riu, e aí você mandou para a pessoa, kkkkkk, chorei de rir, chorando de rir, tô rolando de rir, morri. E você não riu, você não experimentou a sensação, você não teve aquela sensação, você teve um sentimento, mas não experimentou aquela sensação. Quem já fez isso? Levante a mão. Todo mundo já fez isso. Todo mundo, por estar muitas vezes desconectado com as coisas reais, não tem experimentado tantas sensações, não tem colado em seu cérebro memórias de sentimentos, pensamentos e sensações. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vem à igreja, se as suas sensações, se o seu sentimento e se o seu pensamento não estiverem em conexão, como é que você vai dar um culto ao Senhor por inteiro? Como é que você vai cultuar a Deus, louvar ao Senhor e adorar ao Senhor de todo o coração? O que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amar a Deus é preciso ter a conexão
de pensamentos, sentimentos e sensações, todas conectadas, para se criar uma memória de que realmente eu pertenço a Deus, eu estou por inteiro, eu me entrego por inteiro ao Senhor. Quando há um ambiente de culto, é só um exemplo. Quando há um ambiente de culto, é necessário que as nossas sensações, os sentimentos, os pensamentos estejam alinhados. Se alinhem aí. Estejam alinhados. Se alinhem aí, Raquel. Estejam alinhados. Forme uma linha para que haja uma cola na sua mente. E sua mente possa experimentar a renovação da mente, a renovação do espírito. Romanos 12, 2. Quando os meus sentimentos, as minhas sensações, quando o meu pensamento, a minha razão está totalmente entregue, todas estão conversando entre si, todas estão conectadas, todas estão me gerando uma boa memória. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como nós vamos trazer à memória aquilo que me dá esperança se nós não estamos experimentando, não estamos desfrutando da presença de Deus da maneira que deveríamos, onde os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas sensações todas estão conectadas? Ou quem foi que nunca orou e se distraiu? Quem foi que nunca orou e ficou mexendo no celular? Como é que o nosso coração vai estar conectado ao Senhor? Como é que o nosso coração vai estar totalmente preparado diante do Senhor, se nós, quando vamos adorar, se nós quando vamos louvar, orar, nós não conectamos as nossas sensações, os sentimentos, o pensamento? Como é que nós vamos preparar o nosso coração? Como é que nós vamos estar com o nosso coração preparado diante do Senhor? Quando eu li o texto de Esdras, eu fiquei imaginando o desafio que Esdras tinha de ensinar a lei do Senhor ao povo de Israel, que estava voltando cativo da Babilônia e tinha acabado de construir um muro em Jerusalém. E Esdras tinha essa tarefa, Esdras tinha essa responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor. Mas me chamou muita atenção, eu estava lendo na NVI, me chamou muita atenção quando o texto diz: e Esdras tinha preparado o seu coração para poder fazer isso. Para poder fazer isso. Diante de Deus, nós precisamos preparar o nosso coração e deixar que Ele afie as nossas ferramentas. Porque senão nós vamos nos ferramentalizando demais, nós vamos pegando muitas ferramentas e o nosso coração vai ficando para trás. E aí nós não vamos mais experimentando as sensações, o sentimento e o pensamento, a razão, a fé, a convicção do que é viver para Deus, do que é viver em sua presença, do que é lhe dar louvor, do que é lhe entregar louvor, do que é lhe entregar adoração, do que é estar em sua presença. Numa era onde muitas pessoas estão se desconectando da vida real, onde as pessoas não têm experimentado mais sensações, tem viciado o seu cérebro, na recompensa, tem viciado o seu cérebro na liberação de dopamina, muitas vezes com curtidas no Facebook, ou nas redes sociais, ou no celular, que ninguém desgruda. E aí não para conectar o seu coração para com Deus. Provavelmente você vai esquecer essa mensagem que eu estou pregando hoje. E é simples. É só eu lhe perguntar: o que você fez com a mensagem que você ouviu domingo passado? Qual foi a mudança que lhe gerou a palavra de Deus essa semana? Por que você não tem experimentado as sensações, o sentimento, o pensamento de estar todos alinhados para criar uma memória que traz esperança diante do Senhor, para que o seu coração esteja preparado diante de Deus, para que o seu coração esteja preparado diante do Senhor? Como é que nós estamos protegendo o nosso coração para que as ciladas do inimigo, para que as tentações do maligno, para que as coisas dessa vida não nos atrapalhem? Quando nós cantamos aqui: eu não vou me apegar com as coisas daqui. Fale a verdade para si mesmo.
Experimente diante do Senhor, prepare o seu coração e veja com quantas coisas daqui você tem se apegado. Porque o problema não é ter coisas, o problema é que as coisas tomam lugar daquilo que Deus deveria ocupar. Às vezes as pessoas levantam como um troféu a sua vida de correria, onde não dá tempo de orar, onde não dá tempo de louvar, onde não dá tempo de congregar. As pessoas levantam como um troféu: estou trabalhando muito, eu estou na correria, a vida está muito corrida. Eu vou lhe dizer, pare com isso. Pare com isso. Porque com certeza há muita coisa que você está substituindo, que na verdade era para ser encaixada, era para Deus tomar conta daquilo, era para Deus ocupar aquele lugar. Todos nós vamos trabalhar, todos nós vamos correr, se você quiser. Mas não faça isso se seu coração não estiver preparado em Deus. Esdras tinha uma tarefa, imagine a tarefa, a responsabilidade de Esdras. Era um ministério, ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel. E ele não foi se meter a fazer isso sem antes preparar o seu coração. Como é que nós vamos começar o nosso dia trabalhando sem preparar o nosso coração ao Senhor? Como é que nós vamos viver a nossa vida sem preparar o meu coração ao Senhor? Por isso que muitas pessoas desistem, muitas pessoas escorregam pelo caminho. Eu lhe digo, nós podemos proclamar a palavra, nós podemos interceder, nós podemos orar, mas essas sensações, esses sentimentos, esses pensamentos que precisam se colar e estar preparado diante de Deus, estar totalmente entregue diante de Deus, só você pode fazer isso por você. Eu não posso sentir o que você sente. Eu não tenho como sentir, não tenho como pensar por você. É uma decisão de cada um, de conectar-se com Deus, de preparar o seu coração diante de Deus, para que você tenha memórias que lhe tragam esperança, para que você tenha memórias que lhe tragam esperança, para que os seus pensamentos, as suas sensações, os seus sentimentos, todos eles sejam reais. Todos eles sejam reais. Sabe por que eu digo isso? Eu estava lendo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Muitos estão deixando de se conectar com pessoas, de se conectar com Deus, para ficar consigo, para viciar o seu cérebro e viver consigo mesmo. Muitos estão deixando de se conectar com os céus, com a presença de Deus, porque se ocuparam de outras coisas e não estão preparando o seu coração diante do Senhor. Muitos querem fazer e fazer e fazer e correr e correr e correr e se meter em uma vida de correria, mas não estão preparando o seu coração diante do Senhor. Diante a árdua tarefa, diante um privilégio que Esdras tinha, Esdras parou para preparar o seu coração diante de Deus, para que a verdade fosse primeiro para ele, para que a verdade pudesse ocupar os seus pensamentos, para que a verdade pudesse conectar os sentimentos, as sensações. Eu vou lhe falar, num ambiente de culto como esse, qual é a sensação que você tem? Qual o sentimento que lhe passa? Seus pensamentos, seus sentimentos e as suas sensações agora estão todas conectadas? Estão todas criando uma memória? Eu estou louvando a Deus. O meu coração está preparado, está sendo preparado diante do Senhor. Quando nós lemos em Atos que aqueles nossos irmãos que iam se agregando, que iam se achegando, eram unânimes em pensamento, tinham todos o mesmo pensamento, tinham todos o mesmo coração. Todos eles estavam sentindo, experimentando as sensações, os pensamentos que estava sendo gerado pelo Espírito Santo. Todos eles estavam se envolvendo com aquilo que Deus estava fazendo.
Todos eles estavam se envolvendo com o que Deus estava derramando, com o que Deus queria. E eu tenho pregado isso, que nós precisamos nos envolver com o que Deus está fazendo. Nós precisamos nos envolver com o que Deus está desenrolando. Nós precisamos nos envolver com isso. Quando nós cantamos, Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá. Eu lhe pergunto, qual é a sensação, o sentimento que você tem quando nós estamos louvando sobre isso? Precisa haver esse sentimento de alegria, de esperança. Porque conectou com o pensamento que tenho, com a fé que tenho, Ele virá, Ele vai me buscar e eu estou sendo preparado. Ou Deus só fala conosco no culto quando é algo muito específico que eu preciso ouvir. Ou quando é revelado a identidade de Cristo, ou quando é revelada a glória do Senhor, Deus também está falando comigo. Quando eu digo que Deus é amor, quando eu digo que Deus é fiel, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo quando eu digo a sua presença é real, a sua presença é doce. E Ele deseja me encontrar todo dia. Ele está falando comigo. Mude seus hábitos, mude seu comportamento, mude sua linguagem, mude seu pensamento. Deixe Deus mudar. Deixe a palavra entrar no seu coração e prepare seu coração diante dEle. Proteja o seu coração das armadilhas do inimigo. Proteja seu coração da dúvida, proteja seu coração do medo. Associe, colhe as sensações, os sentimentos, os pensamentos, conecte tudo junto. Eu vim aqui para louvar ao Senhor, eu quero sentir isso. Eu quero ter a sensação de poder estar em comunhão com os irmãos. Eu quero poder ter a sensação do louvor tocar, dos acordes soarem nos meus ouvidos. Eu estou preparando meu coração diante do Senhor. Não há preocupações na minha mente. A minha mente não está ocupada diante do Senhor. A minha mente não está distraída diante do Senhor. Adão tinha lugar, tinha hora, tinha dia para encontrar o Senhor. Prepare um dia, uma hora, um lugar para se encontrar com Ele. Tenha isso em sua casa, tenha isso em sua família. Tenha momentos sagrados, tenha momentos separados para conectar tudo, para você ter a sensação, os sentimentos, os pensamentos todos conectados, para que seu coração esteja sendo preparado diante do Senhor. Não se perca, não se prenda com as coisas dessa vida. Jesus disse assim: aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Se os seus pensamentos, suas sensações, seus sentimentos, todos eles estão desalinhados na presença do Senhor, seu coração não está nele. Eu lhe digo, não é seu tesouro, o Senhor. Não é a Deus que você mais ama. Se você tem sentimentos, sensações e pensa a respeito do pecado, eu vou lhe falar, isso vai acabar com você. O salário do pecado é a morte. E graças a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Graças ao Senhor, a graça do Senhor nos alcança. Graças ao Senhor, o amor de Deus nos consome, nos constrange, nos abraça, nos cerca, nos cobre, nos protege. Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Abra sua Bíblia em Salmos, não agora. Quando você estiver na sua casa, quando você tiver um tempo com Deus, quando você dedicar um tempo a Deus, quando você não atender telefone, quando você se desligar de tudo, no máximo coloque um louvor.
Abra sua Bíblia em Salmos e leia. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio. Se você nunca sentiu nada, se você nunca teve um sentimento por isso, nunca pensou a respeito disso, leia, ore diante do Senhor, até isso lhe promover uma sensação de que Ele é sua fortaleza, de que Ele é seu refúgio. Até seu coração acreditar, até seu coração estar preparado no Senhor, que Ele é sua fortaleza, que Ele é o seu refúgio, socorro bem presente no dia da angústia. Se você não consegue se alegrar diante do Senhor, leia, ore, até você ficar alegre, até você tiver a sensação: estou alegre no Senhor, estou alegre com Ele, estou alegre em sua presença. Até você mudar o louvor de orar e colocar um louvor, um rock and roll, e começar a pular na sua casa. Até que você começar a dançar na presença de Deus, sem motivo algum. Mude os hábitos da sua família, mude os hábitos da sua casa, mude os hábitos da sua vida. E não seja amantes de si mesmo, egoístas que têm treinado o seu cérebro, que têm treinado a sua mente, que têm estado tanto tempo consigo mesmo, que não tem se conectado com pessoas, que não tem se conectado com as coisas dessa vida que traz alegria, que o Senhor foi quem trouxe. Faz quanto tempo que você não observa o vento, o ar, o verde, os vales que nós temos em nossa cidade? Faz quanto tempo que você não tem essa sensação, o sentimento de falar: Senhor, muito obrigado por essa beleza, muito obrigado por isso. Faz quanto tempo que você não tem um sentimento, uma sensação de gratidão a Deus? Se Esdras não tivesse preparado seu coração, ele ia só falar as coisas da boca para fora. Ele só iria falar daquilo que ele não tem, ele só iria falar daquilo que ele sabe. E o problema muitas vezes é que nós vamos vivendo daquilo que nós sabemos e não vamos mais vivendo daquilo que nós temos, porque nada mais temos. Se você não tem mais a presença do Senhor, corra buscá-la. Corra buscá-la. Porque eu vou lhe falar, é fácil viver daquilo que se sabe. Eu vivi na igreja a vida toda. Eu sei como é que faz um culto. Eu sei como é que prega. Eu sei como é que faz louvor. Mas se eu não tiver a presença de Deus, tudo isso é uma mentira para mim, cara. Tudo isso vai ser uma mentira. Eu tenho vontade, cara, de parar de fazer tudo e pedir para Deus: Senhor, por favor, eu só quero ser tocado pelo Senhor. Eu só quero estar em sua presença, nem que for para viver a minha vida inteira só orando, louvando ao Senhor. Eu quero estar protegido, eu quero estar protegido. Eu quero ter o meu coração protegido da presença do Senhor. Eu quero ter o meu coração protegido das ofensas. Eu não quero culpar os outros. Eu não quero olhar para os outros e achar que os outros são culpados. Eu quero ter compaixão pelos perdidos. Eu não quero achar que o ministério que nós exercemos depende de pessoas. O ministério que Deus deu a você, o dom, o talento que Deus deu a você para servir aos outros, depende de você preparar o seu coração no Senhor, não depende de pessoas. Nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Deus. Eu só quero um lugar para trazer os meus filhos saírem daqui alegres, por nós estarmos alegres, por nós estarmos louvando ao Senhor.
por nós estarmos exaltando ao Senhor, por nós termos alegria de vir à casa do Senhor, por me trazer alegria em encontrar você aqui. Eu só quero um coração que me traga alegria de vir, que não seja um peso. Eu só quero um coração preparado diante do Senhor. Eu não quero manifestar aquilo que eu sei. Por favor, Senhor, me deixe manifestar, Senhor, aquilo que eu tenho, por buscar ao Senhor. Aquilo que eu tenho que nem é meu. Porque se o Espírito Santo fizer algo através de sua vida, glorifique ainda mais ao Senhor. Glorifique ainda mais a Deus. Porque a glória vem dele. A glória é toda para ele. E todas as coisas vêm dele. Eu só quero preparar o meu coração para que os meus filhos estejam na presença do Senhor e nunca se desviem dela. Eu só quero preparar o meu coração para que os meus filhos comecem a caminhar do teto que eu deixei a eles. Que os meus filhos não passem por coisas que eu passei, que eu enfrentei, que os meus filhos voem. Que a próxima geração possa caminhar naquilo que nós pagamos o preço. Porque o que nós vivemos hoje foi porque homens pagaram um preço de oração. Homens pagaram um preço com sua própria vida. A Bíblia que você tem hoje, muitos morreram para que você pudesse tê-la. A igreja que você tem hoje, muitos foram perseguidos, muitos foram apedrejados para você ter uma igreja hoje. O evangelho que você conheceu, alguém perdeu noites de sono. Alguém renunciou profissões, alguém renunciou riquezas, alguém renunciou a sua vida para que alguém pudesse encontrar você e lhe apresentar o evangelho do Senhor, lhe apresentar o evangelho de Cristo. A cadeira que você está sentado, alguém pagou o preço por isso. O ambiente que nós temos, alguém está gastando a sua vida por isso. E tudo que nós precisamos é preparar o nosso coração diante do Senhor. Tudo que nós precisamos é preparar o nosso coração diante do Senhor. Para que Lamentações 3:21 seja uma verdade. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que eu tenha memórias no Senhor, memoriais diante do Senhor, diante da presença de Deus, que me traz esperança, que me traz esperança, que me faz esperar por algo que Deus quer fazer, que me faz acreditar que Deus quer fazer algo, que me faz acreditar que Deus tem pensamentos de paz, que Deus tem graça, um favor imerecido para cada um e para todos. É esse amor que me faz amar os perdidos, mas também amar aqueles que são de minha casa, aqueles que são meus, aqueles que andam junto comigo. É esse amor, é essa presença, é esse coração preparado diante de Deus que me faz proclamar a sua verdade, que me faz proclamar a sua palavra, em tempo e fora de tempo, dia e noite. A sua casa precisa ter momentos de adoração a Deus. A sua casa precisa desses momentos. A sua casa precisa de uma nova linguagem. A sua vida precisa de um novo pensamento, de sensações e sentimentos. Eu vou lhe falar, quando você tiver essas memórias, esse coração preparado diante do Senhor, você não vai ver a hora de orar. Você não vai ver a hora de louvar a Deus. Você não vai ver a hora de encontrar os outros para a gente adorar junto, para a gente louvar junto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim:
Mateus 6:6. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Há um lugar secreto, e eu vou falar a verdade para você. Mude hoje, porque se você não decidir mudar hoje, se essa palavra não estiver colando na sua mente, uma sensação, um sentimento, um pensamento, é verdade essa palavra, vou fazer isso, amanhã você já esqueceu aquilo que foi pregado, e amanhã você continua tudo de novo. E amanhã sua mente vicia em tantas outras coisas e não se liberta com a verdade da presença de Deus. Há um lugar secreto que toda família deveria ter. Há um lugar secreto que todo mundo deve ter. É um lugar de encontro. É um lugar onde Ele vai estar lá. É um lugar onde Ele vai estar lá. É um lugar onde Ele vai estar lá. Use o texto de Mateus 18. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Use isso para sua casa. Reúna sua casa em nome de Jesus. Por que a gente só usa esse texto quando tem pouca gente na igreja? Quando tem pouca gente na igreja, a gente usa o texto. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Parece que Jesus vem por dom, né? Use o texto em sua casa. Use o texto com seus filhos. Hoje nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Use em sua casa. Aplauda o Senhor em sua casa. Aplauda o Senhor em sua casa, em sua família. Diga aos seus filhos, diga à sua esposa: vamos aplaudir o Senhor. Antes de dormir, faça um teste. Boa noite, amor, boa noite. Vamos aplaudir ao Senhor. Uma salva de palmas a Jesus. E bata palmas em sua cama. Por que não? Porque nós estamos só acostumados a algumas sensações. Só quando nós estamos juntos e talvez externando algo que nosso pensamento, algo que os nossos sentimentos não dizem a verdade. Por que não fazer isso todos os dias? Por que não buscar no secreto que Ele nos recompensa? Por que não chegar aqui no culto de domingo com um histórico, com uma memória de que sua semana foi cheia da presença de Deus? De que Deus está fazendo, de que Deus está te levantando. Deus está te levantando a algo, porque meu coração está preparado nele. Porque meu coração está sendo preparado na sua palavra. Meu coração está sendo preparado no Senhor. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Nasce lá no coração. Nasce lá no coração. E Deus está olhando para os corações. Decida prepará-lo diante de Deus. Decida prepará-lo diante do Senhor. Decida ser um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Decida ser um homem com esperança, uma mulher cheia de esperança.
Troque o julgamento pela paz. Troque a crítica pela bênção. Troque. Se você quiser criticar a sua esposa, se você quiser criticar o seu marido, faça isso de forma invertida. Profetize aquilo que você quer que ele se torne. Em nome de Jesus, que você seja uma esposa abençoada. Que você seja uma esposa que me ame. Que cuide de mim, em nome de Jesus. Pronto, está dado o recado, profetizou. Não machucou ninguém. Profetize sobre o seu marido, profetize sobre os seus filhos. Não amaldiçoe filhos, não amaldiçoe os outros, não amaldiçoe sua casa, não amaldiçoe sua família. Ali nós estamos reunidos no nome de Jesus, e Jesus está ali. Amém? Amém? Façam com que todos cheguem à sua casa, todos que cheguem à sua casa estejam participando de um culto. Não precisa ser formal. Pode ser habitual, pode ser a cultura do reino de Deus, pode ser da cultura de sua família, pode ser da cultura de sua casa. Aqui nós só assistimos filmes que Jesus gosta, aqui nós só ouvimos o que Jesus gosta, aqui nós só falamos o que Jesus gosta, aqui nós só comemos o que Jesus gosta. E tomara que Jesus goste de uma costela bem... uma cuiabana no forno. Ele gosta. Você também gosta dele? Deu fome? Crie uma cultura onde os corações de sua casa, de sua família estejam preparados no Senhor, onde os filhos andam em submissão, em obediência, onde você não vai machucar o coração de sua esposa, porque o coração dela está sendo preparado no Senhor. Nós ouvimos algo que ficou marcado. O homem e a mulher se casam para santificar o outro. O homem e a mulher se casam para santificar o outro. Quais as atitudes que eu tenho santificado minha esposa? Quais as atitudes que você tem santificado seu esposo? Ao invés de murmurar, ore. Ao invés de criticar, profetize. Ao invés de falar mal de alguém, ore por alguém. Ao invés de lançar profecias, palavras negativas, profetize aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos reunidos no nome de Jesus, seja aqui na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja em qualquer lugar que nós estamos. Se tiver 2 ou 3, nós estaremos ali declarando: nós estamos nessa reunião e Jesus está aqui neste lugar, porque o meu coração está sendo preparado nele. E o meu coração precisa ser muito bem preparado, então ele não pode perder nenhum minuto. Tem toda hora está fazendo uma incisão. Toda hora eu estou precisando desse sangue que me purifica de pecado, bombeando aqui dentro. Toda hora, todo minuto, não pode perder um minuto. Coração é coisa séria. Alguém que teve uma parada cardíaca, deixa ele lá 3 minutos lá com uma parada cardíaca, vê se ele não morre. Morreu, acabou. Aqueles que estão preparando o seu coração diante do Senhor, quem foi que disse que é só um tempo? Quem foi que disse que é uma vez por semana? Quem foi que disse que é em 2 horas de culto? Como que 2 horas de culto vai sobrepor uma semana toda longe da presença de Deus? O coração é algo importante. A preparação que Deus quer do nosso coração em sua presença é todo segundo, é todo minuto conectado com os céus. Todo minuto. Jesus não sai de perto. Confere aí os batimentos, veja se está batendo pelo Senhor. Veja se meu coração está batendo, os meus sentimentos, o meu pensamento, está tudo colando aqui, está tudo conectado com os céus.
que o Senhor nos dê a graça de sermos alcançados pela circuncisão do coração, onde Ele nos fez uma aliança e nos deu um novo coração. E estamos preparados em Sua presença. Vamos ficar em pé, vamos orar.